Durante uma viagem à Europa, decidi me hospedar em um hotel antigo e aparentemente deserto que encontrei por acaso. Ele ficava em uma pequena cidade afastada e parecia ter saído de um outro século. No momento em que entrei, senti um calafrio inexplicável. A recepcionista parecia fora de época, como se não pertencesse ao nosso tempo, e o ambiente era sombrio, com corredores intermináveis e mal iluminados. Na primeira noite, tive um sonho perturbador em que ouvi alguém bater na minha porta. Ao acordar, percebi que a porta estava aberta, apesar de eu ter certeza de que tinha trancado antes de dormir. Nos dias seguintes, os sonhos se tornaram cada vez mais reais, e eu comecei a ver pessoas nos corredores, figuras silenciosas que desapareciam assim que eu tentava me aproximar. Em uma noite particularmente fria, acordei sentindo que não estava sozinho no quarto. Vi uma mulher parada ao lado da minha cama, com um olhar vazio e triste. Quando tentei gritar, ela desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado lá. Decidi sair do hotel na manhã seguinte, mas para minha surpresa, ninguém da cidade parecia saber da existência dele. Os moradores locais diziam que o prédio estava abandonado há décadas, e quando voltei ao lugar, encontrei apenas ruínas. Desde então, evito hotéis antigos e isolados. Em uma viagem pela Europa, comprei um bilhete para um trem noturno que atravessava uma rota pouco usada. Ao embarcar, notei que o trem estava quase vazio, exceto por alguns passageiros que pareciam estranhamente distantes e apáticos. Escolhi um compartimento e me acomodei para a longa viagem. Mas assim que o trem começou a se mover, senti uma mudança no ar. Durante a noite, o trem passava por paisagens desoladas e escuras, sem sinais de civilização. Eu ouvia murmúrios nos corredores e passos que paravam bem em frente à minha porta, mas ao verificar, nunca havia ninguém lá. Uma névoa começou a envolver o trem, e de repente, comecei a ter visões de pessoas em trajes antigos, com rostos pálidos e sem vida, olhando fixamente para mim. A certa altura, o trem parou em uma estação no meio do nada. Olho pela janela e vi uma multidão de figuras nebulosas, como se fossem fantasmas, esperando para embarcar. O pânico tomou conta de mim, mas não havia como sair. As figuras começaram a entrar no trem, uma a uma, e eu me escondi no canto do compartimento esperando que não me vissem. Quando o trem finalmente chegou ao destino final, desci rapidamente sem olhar para trás. Eu nunca soube se o que passei naquela noite foi real ou apenas um pesadelo. Mas desde então, evito trens noturnos e sempre procuro rotas mais movimentadas, pois o medo de reviver aquela experiência ainda me assombra. Durante uma trilha em uma floresta densa em uma viagem ao interior, me perdi o meu grupo. A floresta era densa e cheia de sons estranhos, e à medida que o sol se punha, uma sensação de medo começou a tomar conta de mim. Tentei seguir o caminho de volta, mas parecia que a floresta estava se fechando ao meu redor, guiando-me para um lugar que eu não queria ir. Enquanto vagava por horas, encontrei uma cabana velha e abandonada. Sem escolha, decidi passar a noite lá. Assim que entrei, percebi que não estava sozinho. A cabana estava cheia de símbolos estranhos nas paredes, e o ar estava denso, como se guardasse anos de dor e sofrimento. Quando tentei dormir, ouvi vozes sussurrando meu nome, vindas de todos os cantos. A noite foi um tormento. Cada som parecia amplificado, e as sombras pareciam ganhar vida própria. Quando o sol finalmente nasceu, eu saí correndo da cabana. Decidi nunca mais me aventurar em uma floresta desconhecida. Eventualmente encontrei o caminho de volta, mas o que aconteceu naquela cabana ainda me assombra até hoje. Eu nunca contei a ninguém os detalhes daquela noite, mas nunca mais fiz trilhas depois disso. Desde que entrei no internato, sempre dividi o quarto com outro colega. Este ano, meu companheiro de quarto era o Miguel. Ocupávamos um beliche,
com ele dormindo na cama de cima e eu na de baixo. A gente se dava bem, mas tinha fato sombrio sobre o quarto que estávamos dividindo. Diziam que anos atrás, um estudante havia morrido ali na cama de cima. Essa história sempre me incomodou, mas a diretoria não era favorável quanto à troca de quartos. Certo dia, no meio da noite, ouvi um barulho. Miguel estava descendo a escada do beliche, algo que ele nunca fazia. Vi ele saindo silenciosamente, no escuro, e foi pelo corredor sem sequer calçar os sapatos. Chamei por ele, mas não obtive resposta. Achei muito estranho. Preocupado, fui atrás dele no corredor. Se alguém visse a gente ali, estaríamos encrencados. Vi Miguel abrir a porta principal e sair para o pátio. Gritei seu nome, mas ele continuou a caminhar, ignorando minhas chamadas. No pátio, ele parou, olhando fixamente para a escuridão. Não tive coragem de me aproximar. Algo nessa situação estava errado. Talvez ele fosse sonâmbulo, e eu não queria assustá-lo. Miguel então se virou e começou a voltar para o prédio. Aliviado, corri de volta para o quarto, mas, ao entrar no salão que levava às escadas, ele simplesmente desapareceu. Desorientado, voltei ao quarto esperando encontrá-lo. E lá estava ele, dormindo na cama de cima como se nada tivesse acontecido. Um calafrio percorreu meu corpo. Se Miguel estava ali o tempo todo, quem eu segui até o pátio? Me deitei na cama, o sono fugindo de mim. Quando o alarme soou de manhã, eu arrastei da cama, exausto. Chamei Miguel, mas ele não respondeu. Ao tocar nele, percebi o pior. Miguel estava morto. Desesperado, corri pelo corredor gritando por ajuda. Aquele evento me traumatizou profundamente. 2 dias depois, voltei ao quarto para pegar minhas coisas. Finalmente me autorizaram a mudar de quarto. Enquanto arrumava minhas coisas, notei um bilhete na cama de Miguel. Era para mim. Com as mãos trêmulas, abri o envelope e li as palavras sombrias. O próximo a dormir na cama de cima será você. A tarde estava muito quente e os estudantes esperavam ansiosos pelas férias. Muitos pensando em viagens, outros queriam só descansar e aproveitar o período sem aulas. Na escola, alguns alunos necessitavam de boas notas para serem aprovados, especialmente um grupo de meninos: Rafael, João, Pedro, Lucas e Tiago. Todos eram alunos da professora Sara e eram os que menos prestavam atenção às aulas. Sara, cuidadosamente, informou ao grupo que, para sair de férias, precisariam fazer um teste com toda a matéria estudada. Então, o grupo resolveu se reunir na casa do mais organizado, Rafael, porque a concentração para o estudo seria obrigatória. Corria tudo muito bem, até que Rafael resolveu ir à cozinha pedir à sua mãe que preparasse um lanche para os amigos. Para sua surpresa, sua mãe não estava em casa. Querendo agradar aos colegas, ele decidiu fazer o lanche. No entanto, percebeu que nada na cozinha funcionava. Preocupado e nervoso, achou melhor telefonar para sua mãe, mas o telefone também não funcionava. Com muito medo, Rafael correu até o quarto onde estavam seus colegas e, chorando, pediu ajuda. Todos riram e zombaram dele. De repente, João parou de rir, pois viu um vulto passar pela janela do quarto. Pedro, o mais risonho, ouviu um barulho, uma espécie de ruído vindo da porta principal. Todos ficaram quietos. O silêncio era sepulcral. Ninguém falava, ninguém piscava. A noite se aproximava. Se faltasse energia, não tinha velas. O pânico crescia cada vez mais. O grupo resolveu fugir, mas por todos os lugares da casa se ouviam ruídos, e fugir dali já não era mais possível. De repente, a energia acabou e a porta principal se abriu. Do nada, apareceu Henrique, um aluno caprichoso e inteligente, pálido, com os olhos arregalados e com as roupas rasgadas. Os colegas correram para ajudá-lo,
Naquele momento, todos perderam o medo. E quando perguntaram o que havia acontecido, Henrique respondeu entusiasmado que era dia 31 de outubro, dia das bruxas. Nesse momento, veio a professora Sara, a mãe de Rafael e os outros colegas de classe, todos fantasiados e sorridentes, porque tudo o que estava acontecendo não passava de uma armação, pois era o aniversário de Rafael. Acenderam as luzes e todos felizes, foi uma grande festa. Que noite, que maravilha de festa! Parecia um sonho. Bolo, salgadinhos, docinhos de vários sabores, refrigerantes, sucos e muitas coisas gostosas. A diversão parecia não ter fim. A meia-noite se aproximava e com ela, muita euforia. De repente, num instante quase incalculável, as luzes se apagaram. Na parede da sala, do lado esquerdo, havia um enorme espelho que a mãe de Rafael havia ganhado de um homem misterioso que só se vestia com uma capa preta e morava em frente à sua casa. No espelho, apesar da falta de energia, refletia um vulto. E como estava tudo muito escuro, não dava para identificá-lo bem. Por um instante percebi que o vulto tinha forma humana. Em sua mão esquerda, segurava um enorme baú velho, todo negro, cheio de teias de aranha e coberto de poeira. O vulto se aproximava e chegava mais perto. O lugar ficou frio e sombrio. De repente, uma gargalhada ecoou, deixando todo o ambiente enfeitiçado. As pessoas ficaram embriagadas e, num piscar de olhos, todos estavam no quarto de Rafael. Antes, o quarto era pintado com cores suaves e leves. Agora, o espaço era fúnebre. Tudo nele era tenebroso. Nesse momento, o vulto saiu de um armário que havia no quarto e, com um tom de voz estranho e macabro, disse: "Vocês me invocaram para uma causa nobre. Aqui estou." Dessa vez, todos entenderam o que o vulto estava dizendo e, com os olhos arregalados e os corações palpitantes, começaram a falar ao mesmo tempo. Tudo não passa de uma brincadeira. Volta ao lugar de onde veio, de onde nunca deveria ter saído. E ele respondeu: "Já estou indo, porém levo comigo nesse velho baú negro o que há de mais sagrado em vocês. Suas vidas. Agora, elas são minhas. Farão companhia a outros milhares que estão aqui dentro, envolvidos no calor eterno." Nesse instante, um enorme raio de cor roxa envolveu todo o quarto e, como num passe de mágica, todos estavam novamente na sala, agora com as luzes acesas, sorridentes e muito alegres. Afinal, era a festa de aniversário de Rafael. Rafael sentiu sede e foi até a cozinha. Quando chegou, deu um grito aterrorizante. Todos foram ver o que havia acontecido. Ao chegar na cozinha, a mesa estava forrada com uma toalha preta, com renda de veludo roxo, e em cima dela havia apenas um pedaço de bolo de chocolate, um copo com suco e um bilhete escrito no guardanapo: "Deliciem-se com o último pedaço de bolo e com o suco. Não se preocupem, porque para onde todos vocês irão, vai ter muito suco de boldo. Não pensem que fui embora. Estou apenas me arrumando com meu casaco preto e meu baú preto. Aguardem minha gargalhada. Será o fim de todos vocês, de sua eterna e infinita companheira, a morte." Gargalhadas. Eu sempre fui fascinado por lugares antigos. Então, quando meus amigos e eu decidimos alugar uma casa em uma colina isolada para passar as férias, eu estava animado. A casa era enorme, com janelas altas e um ar de mistério que parecia sair de cada parede. Na primeira noite comecei a ouvir vozes, como se alguém estivesse murmurando segredos nos corredores. Pensei que era minha imaginação, mas os sons se intensificaram ao longo dos dias. Uma noite, acordei com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Levantei e, ao caminhar pela casa, vi sombras que não pertenciam a nenhum de nós. Quando voltei ao meu quarto,
Havia algo na janela. Uma figura nebulosa que parecia me observar. Eu pisquei e a figura desapareceu, mas o medo ficou em mim. Ao investigar a história da casa, descobri que foi construída em cima de um antigo cemitério. As almas das pessoas enterradas ali parece que nunca encontraram paz, e muitos diziam que a casa era amaldiçoada. Não demorou muito para que todos começassem a sentir que a casa estava tentando se livrar de nós, como se fôssemos intrusos em um lugar onde não éramos bem-vindos. No final da semana, estávamos desesperados para ir embora, e todos juraram nunca mais voltar àquela colina maldita. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.